Graça e paz a todos. Amados, estamos já há 17 dias do período de jejum e oração no campo das Assembleias de Deus em Governador, Valadares e toda a região. Tem sido um período de jejum, de oração, de busca, de clamor, de quebrantamento, um período em que o campo está buscando a direção de Deus para uma resposta, um mover de Deus durante esses 30 dias. Estamos a 13 dias de encerrar esse período. Queremos até lá ver o mover de Deus e a mão de Deus. Amados, quero fazer uma rápida reflexão no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, do verso 18 ao versículo 20, que nos diz assim a palavra de Deus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Glória a Deus. Amados, alguém queria que os discípulos se calassem, que eles não falassem mais daquilo que eles tinham ouvido, daquilo que Deus tinha comunicado ao coração deles. Sempre alguém vai querer nos calar. Mas vamos lá, aquilo que Deus colocou no meu coração. Amados, na antiguidade da Grécia, o povo acreditava nos deuses e os semideuses. Os deuses habitavam no céu, os semideuses habitavam na terra. Os semideuses, eles eram uma mistura entre Deus e homens. Então os semideuses, eles estavam abaixo dos deuses, porém estavam acima dos homens. Isto mesmo, esses semideuses, eles eram temidos e respeitados, segundo a crença da Grécia da antiguidade. Esses deuses, eles estavam acima do bem e do mal. Esses deuses, ou esses semideuses, eles não cometiam erros, não cometiam falhas, não cometiam pecados. E se assim cometessem erros, pecados, eles não tinham que se justificar, pedir perdão e se arrepender, porque afinal de contas eles eram semideuses, eles estavam acima do bem e do mal. Nos nossos dias atuais, dentro das Assembleias de Deus no Brasil, preste atenção no que eu vou dizer, Assembleia de Deus no Brasil, nós temos encontrado vários semideuses, isto mesmo, vários semideuses dentro da Assembleia de Deus. São aquele grupo de pastores presidentes que estão acima do bem e do mal. São aqueles pastores presidentes que não erram, que não pecam, que não precisam pedir perdão, que não precisam se retratar com a igreja, que não precisam se arrepender. Arrependimento, confissão de pecado, isso é para mim, para você, que somos mortais, que somos membros dessa instituição. Os semideuses, os pastores presidentes espalhados por esse Brasil, quando eles erram, cometem algum erro, eles não vêm à frente da igreja para serem tratados, questionados e confessar e abandonar o pecado. No caso deles, o tratamento ele é bem diferente. É tratado com as convenções. As convenções, a convenção geral, a convenção estadual e a convenção regional é que trata esses casos, porque eles não são pessoas comuns, não são mortais, são semideuses, estão acima dos normais. Então a convenção vem, intervém, e o que chama atenção, que a convenção também, na maioria das vezes, é composta por estes semideuses. Esses que não erram, ou quando erram, não pedem perdão à igreja. Com eles não é feito um trabalho que leve-os ao arrependimento, a um quebrantamento, à confissão e abandono de pecado. Esses semideuses, com eles o tratamento é feito acordo. Isto mesmo, são feitos acordos com esses pastores presidentes ou com esses semideuses, porque eles estão acima de todos, acima do bem e acima do mal. Amados, tanto eu
quanto você. Nós não acreditamos em semideuses, porque todo homem é pecador, independente dele ser cooperador, dele ser membro, dele ser diácono, presbítero, dele ser evangelista, pastor, membro da diretoria ou até mesmo presidente de ministério. Todos são pecadores e ninguém merece tratamento especial. Nós cremos na eficácia da palavra de Deus e a palavra do Senhor nos afirma: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre as tuas transgressões, até as suas orações serão rejeitadas. Meu amado, que Deus nos abençoe poderosamente, mas que nós tenhamos a coragem de questionar esses semideuses que nós temos nos nossos dias, porque alguns recebem tratamento como se fosse até mesmo a quarta pessoa da Trindade. Alguns são até idolatrados, endeusados. Mas no cristianismo só existe um Deus e ele chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos que erram e falham precisam se humilhar diante desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me chama a atenção, me preocupa na minha geração, é que muitos pastores, presidentes de ministério, quando eles têm que vir à frente confessar o seu erro, confessar o seu pecado, eles se valem de advogados para perpetuar o poder que lhes foi concedido em tempos que eles andavam na direção de Deus e na direção do Espírito Santo. Gasta-se rios de dinheiros com advogados, levando a igreja do Senhor na justiça. Só que esse mesmo dinheiro não é muitas vezes investido na obra de missões. Muitas vezes é um dinheiro que sai do seu bolso, do meu bolso, para patrocinar e pagar causas na justiça, advogados. Isso, meu amado, nós estamos vendo pelo Brasil afora. E ao invés deles se humilharem, se arrependerem, confessarem e se tratarem com a igreja, pedindo perdão, porque a igreja, ela é soberana nas suas decisões, mas é soberana até não mexer com esses pastores presidentes. É soberana até não mexer com esses semideuses da nossa atualidade, porque a vontade deles, junto com algumas convenções, parece ser mais importante e decisiva do que a sua vontade. Agora eu pergunto para você, você votou em alguma convenção para tomar decisões por você? Você elegeu alguma convenção, seja ela local, regional, estadual ou federal a nível nacional, para decidir a situação no campo que você é membro? Eu não votei, você não votou. A nossa decisão, meu amado, ela é soberana, meu querido. E não são esses semideuses, esses pastores presidentes que têm a última palavra. A última palavra, ela é de Deus. É Ele quem decide a verdade, o juízo, e tudo está já estabelecido na Bíblia. Não precisa de uma revelação de Deus para saber se um determinado pastor presidente ele tem que passar pela disciplina, porque a Bíblia ela é muito clara, tem textos, inúmeros textos que nós poderíamos citar aqui, meu querido. Então, naqueles tempos, eles não queriam que Pedro e João falassem a verdade. Vocês não falem esta verdade, vocês não falem esses termos, muda o discurso de vocês, mas o discurso ele é o mesmo, meu querido. A verdade, doa ou não, incomode os interesses de alguém, essa verdade ela precisa ser dita, porque esta igreja, Assembleia de Deus, ela é do Senhor Jesus e não de presidentes de ministério. E outra coisa, eles pensam que o cargo é vitalício, e o cargo não é vitalício, o cargo é por tempo determinado. Meu amado, faltam 13 dias para terminar esse período de oração, de jejum e consagração. Fique firme no Senhor, continue buscando ao Senhor, porque a resposta de Deus virá e ela não tardará. Fiquemos atentos, amados, porque nós não acreditamos em semideuses, acreditamos no único e verdadeiro Deus.
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe os seus negócios, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.